O atendimento aos dependentes de álcool e drogas passa por um grande questionamento nos dias atuais, uma vez que o Estado não oferece opções de tratamento a esse enorme contingente de brasileiros. Uma das questões levantadas diz respeito à resistência do Ministério da Saúde em relação às comunidades terapêuticas mantidas por entidades religiosas. E eu converso agora sobre esse tema com o deputado pastor Eurico, do PSB de Pernambuco. Deputado, essa questão do crack serve, de alguma maneira, quer dizer, esse susto que a sociedade brasileira está levando nesse momento, com essa disseminação do crack por todo o Brasil inteiro, cidades grandes, médias e pequenas, está fazendo com que a Câmara dos Deputados, não só a Câmara, não só o Legislativo, mas o Executivo também, o Judiciário, comece a pensar com mais seriedade essa questão do tratamento. E a gente sabe que há muitos problemas para enfrentar sobre isso. Uma delas, eu falei aqui na abertura agora, parece que o Ministério tem algum problema, assim, algum pezinho atrás, digamos assim, em relação às comunidades terapêuticas. Que nós sabemos, a gente sabe, que nesse Brasil afora, quem segura, a gente vai usar uma expressão bem assim, bem popular, quem segura esse rabo de foguete muitas vezes, são as comunidades terapêuticas mantidas por igrejas. O senhor faz parte de uma comunidade dessas? Ou não? Com certeza. O senhor faz, né? Eu queria saber qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Quer dizer, o senhor defende esse trabalho, eu imagino, claro, o senhor está nessa história. O senhor acha que é eficiente o trabalho? Como é que o senhor apresenta para nós essa questão aqui para nós, para os nossos telespectadores? Bom, nobre Enemar, eu acredito que a ação hoje contra as drogas é uma ação conjunta. Ela deve estar, ela não só é governo, ela tem que ser, a sociedade em geral tem que participar. Agora, vale salientar que tratar da recuperação de dependentes químicos, isso não é coisa nova, até porque há anos esse trabalho já é feito no Brasil por N organizações. Muitas entidades religiosas têm feito esse trabalho, vários segmentos da sociedade buscam fazer esse trabalho, só que é um trabalho feito de grande valor e eu que convivo com esta situação há muitos anos, temos trabalhado, lutando pela recuperação de dependentes químicos. Eu já disse para alguns companheiros aqui na Câmara que existe solução, é possível recuperar. E as entidades terapêuticas, as comunidades terapêuticas, elas têm feito um grande trabalho. Elas têm chegado onde o Estado não chega. E olha, se não fossem os trabalhos das comunidades terapêuticas, nós estaríamos num caos maior. Até porque hoje, quando se trata de drogas no Brasil, se trata de algo calamitoso, é um câncer, é algo terrível. Estamos convivendo dia a dia numa situação que a família não tem mais sossego, as pessoas estão aí desesperadas. Qual a solução? E isso fez com que a presidenta Dilma, que é uma pessoa muito centrada, ela tomou uma atitude de pedir ao presidente da casa para que fosse tirada uma comissão especial para trabalhar em cima desta situação. Por isso foi criada uma comissão que está fazendo estudos concernente à questão das drogas no Brasil. Estamos viajando todo o Brasil, vendo o que está sendo feito em alguns municípios, nas grandes capitais, os trabalhos que estão sendo realizados por N organizações, e especialmente as comunidades terapêuticas. E aí é onde está o grande problema. O senhor colocou muito bem, parece que sempre houve aquele choque entre Ministério da Saúde e comunidades terapêuticas. Aí a coisa precisa chegar num denominador comum. Acredito que estamos chegando. Quero te perguntar uma coisa. Porque eu acho que se existe um ser mais angustiado com essa história, é o pai ou a mãe. São pai e mãe, principalmente mãe. Muitas vezes é a mãe que percebe mais e vai procurar. As comunidades terapêuticas, elas, digamos assim, qual seria o atendimento assim, preferencial? É para quem está, digamos assim, numa fase ainda inicial na droga? Porque eu acho que quem está numa fase, digamos assim, já muito radical no consumo de droga, aí eu fico com a impressão que, às vezes, a questão é a internação médica mesmo, para desintoxicação, Claro. Remédio, injeção, essa coisa assim. Qual é o paciente, qual é o perfil do paciente da comunidade? Isso eu queria saber. Eu acho que quando a pessoa está em uma fase complexa dessa, como se estivesse num surto já, então praticamente ele tem que passar pela análise clínica, um tratamento clínico, uma desintoxicação, Sim. Aí para depois ser encaminhado. Só que há um detalhe importantíssimo, o dependente químico, principalmente aquele que está hoje no crack, um dos fatores que eu considero primordial para a recuperação é ele querer. Quando ele decide, eu quero me recuperar, aí a coisa começa a mudar.
Há aqueles que defendem a questão da internação compulsória, mas olha, é um pouco difícil. Quando a pessoa decide, ele chegou ao fundo do poço, ele perdeu tudo, não tem mais nada. Então eu quero me recuperar, aí automaticamente, hoje ele encontra essa guarida em N entidades que estão fazendo esse trabalho. O grande problema é que para se tratar uma pessoa, ela está lá, vai ter que passar lá um internamento, vai levar 6 meses a 9 meses, isso existe um custo. E o que acontece, no geral, no Brasil, é que as entidades que acolhem, que recuperam, as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho por amor. Há uma diferença de algumas comunidades que fazem por questões financeiras, que se a pessoa tem um filho e quer colocar naquela clínica, paga fortunas. Nossa, aí tudo bem, vão tentar recuperar. É outra situação. A gente não discute esse trabalho, cada um tem sua importância. Agora, tratando-se daquele que quer, e ele busca uma comunidade desta, e a comunidade trabalha por amor, aí sim, ela vai começar a fazer esse trabalho. E esse trabalho é um trabalho que não é do dia para a noite, porque quem chega à degradação moral, física, em todos os aspectos da vida, por causa do crack, ele perdeu noção de tudo, ele tem que reconquistar, recomeçar, tem que recuperar tudo. E aí, o grande viés que nós encontramos aí é, primeiro, tentar fazer que a pessoa entenda que ele é um ser e que ele precisa de alguém maior. E tentamos lembrar a ele e fazer ele voltar a crer que existe um vazio, vazio de alma. Aí é onde as comunidades terapêuticas trabalham a questão do espiritual. Fazer ele se reencontrar com Deus e daí vem um tratamento normal. Mas, deputado, quando você fala vazio de alma, digamos assim, que para digamos assim, para a sua igreja, por exemplo, tem uma certa visão religiosa e tudo sobre isso, para digamos, um psiquiatra, o vazio de alma também é entendido como vazio de alma, mas de outra maneira, né? Ele vai tentar levar para o lado clínico. Lado clínico, quer dizer. E aí, se nós colocarmos... O diagnóstico é o mesmo, talvez. O tratamento é que varia. Se nós colocarmos na balança e formos analisar os resultados, olha, nós não temos nada contra a questão clínica. Ela tem que existir, precisa existir, é necessário existir. Mas temos que entender que muitas pessoas que trabalham em algumas comunidades que preenchem todos os requisitos, vamos falar da antiga, que graças a Deus ela não existe mais, a resolução 101 da Anvisa, que ela tratava os parâmetros de uma entidade terapêutica, e olha, se ela chegasse a alguns centros de recuperações, onde muita gente está sendo tratada, pela legislação mandava fechar. Isso é um absurdo, não pode continuar aqui. Aí as pessoas até perguntavam, para onde vão mandar essas pessoas? Mas estavam fazendo um trabalho sem preencher os requisitos, mas faziam com amor. E muitas delas, interessante, é que muitas delas elas saem praticamente pedindo esmola. Ela pede o feijão aqui, o arroz ali, o açúcar ali e tal, para poder cuidar dos dependentes e recuperá-los. Enquanto eles estão naquela comunidade, embora ela não tenha lá aquela condição de tratar tão bem, mas ele está ali tentando recuperar e é uma pessoa a menos lá na sociedade que poderia estar praticando delitos aí e, olha, trazendo prejuízo maior para a sociedade. Então, o que acontece? Quando se trata das comunidades, que aí eu não estou aqui tratando, porque não, é porque é o pastor Eurico que está falando, vamos falar de religiosidade. Então eu acho o seguinte, qual era o embate que tínhamos? Se uma pessoa quer se recuperar e ela busca um centro de recuperação, uma comunidade terapêutica da Igreja Católica. Aí o que é que acontece? Lá ele vai ser tratado, lá ele vai ter a missa, lá ele vai ter música, louvor, adoração, na liturgia católica. Até aí tudo bem. Se ele vai para uma igreja, um segmento religioso evangélico, vai ter a liturgia evangélica. Se ele vai para um segmento espírita, vai ter uma liturgia espírita. Então, nós não discutimos isso aí. O importante é tratar as pessoas, recuperá-los, tirá-los da desgraça das drogas. A gente está na reta final, nosso tempo está quase acabando, e eu deduzo na nossa conversa o seguinte: nesse momento tão crítico, o que interessa, de certa forma, é uma somatória de esforços. Que sejam as terapias promovidas, propostas pelas comunidades religiosas, que seja um trabalho laico, digamos assim, dos centros de psiquiatria, mas é que precisa haver uma somatória de esforços. Tem que haver uma sociedade entre Estado e a sociedade civil. O terceiro setor está aí para cooperar, colaborar. Hoje, essas organizações cooperam de uma forma maciça. Este é o quadro que vive o Brasil, precisa de solução. As drogas estão destruindo vidas. O álcool está aí. Fala-se tanto das drogas lícitas e ilícitas. O álcool como lícita está aí, mas é o maior destruidor de famílias. É o ponto principal. E um dos fatores que temos batido muito, conversado muito, lutado muito, é que existe
algo hoje indutivo que parece que passa na vista das pessoas desapercebido. A propaganda de bebida alcoólica é o cúmulo do absurdo. É um assunto que, quando a gente fala, mexe com muita gente, até porque bebida alcoólica está aí patrocinando muitas coisas. É verdade, mas está patrocinando também a destruição de muitas vidas. Mas esse é um bom assunto, que a gente vai conversar sobre isso ainda. Vamos voltar. Muito obrigado pela sua vinda aqui, deputado. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima.